Salve miniclês, tudo certo com vocês? Vim nesse vídeo para estar falando de Alice in Borderland. Então, comenta aí embaixo se você gostou da série, se você já assistiu. Se você ainda não viu, vai assistir na Netflix, que esse vídeo vai ter spoilers, que eu vou estar falando das duas temporadas. E me aprofundando na segunda, que lançou no final do ano passado. Mas sem mais delongas, bora comentar sobre essa série aí, o que eu achei. 俺はただ知りたいんだ。このイカれたゲームが何なのか。一度ボーダーラインを越えたらもう出られない。ゲームに参加するしかない。 Então, antes a gente tem que começar a falar um pouquinho sobre a primeira temporada, né? O que aconteceu, pra gente dar continuidade na segunda temporada, que foi a última que saiu agora na Netflix, né? Então, do que fala a série, né? A gente começou na primeira temporada com a questão das provas, né? Deles terem entrado nesse novo universo ali no Japão, nesse novo lugar, e terem várias provas, e eram jogos de sobrevivência, então eles tinham que ficar passando de prova em prova, e conforme ia passando os jogos, né, pessoas iam morrendo, e algumas sobreviviam, e iam continuando ali, iam vindo mais jogos cada vez mais difíceis e tal. Vimos também um pouquinho a questão do pessoal lá da praia, né, quando o Aris chega lá, com alguns amigos dele, ali já no final da temporada, a questão da praia, que era onde tinham tipo uns chefões, uns líderes ali de Borderland. E depois, na segunda temporada, né, que foi agora, a gente acompanhou um pouquinho a prova desses chefões, desses caras aí, que foi meio que uma festa que eles fizeram lá para quem já tinha passado de algum dos jogos que foram feitos na temporada anterior. Então a gente acompanhou a questão dos amigos do Arison, né, morrendo ali durante algumas provas ali da primeira temporada. E ficou essa grande questão, né, para a segunda temporada ser resolvido aí realmente o que é Borderland, que é esse lugar misterioso em que esses personagens estavam. E se eles iriam voltar para casa, né, se tudo iria voltar ao normal, como foi prometido para eles quando eles zerassem todos os jogos. Então eu vou pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa aquele like também que sempre me ajuda na divulgação dos vídeos. Eu falo sobre filmes, séries e outras coisas aqui de cultura pop, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, não perde tempo, beleza? Então essa série tem uma relação com as cartas, né, carta de baralho, e cada naipe de cada carta representa um tipo de jogo que eles vão ter que enfrentar. Então a naipe de espadas significa o jogo de força, o naipe do ouro significa jogos de estratégias, o naipe de paus significa que vai ser um jogo de grupo, e o naipe de copas significa que vai ser um jogo de traição. E são esses jogos que a gente acompanha. Durante a primeira temporada a gente viu a questão dos jogos com os números, né? E agora na segunda temporada a gente vai ver os jogos com as figuras, né? Ali com o valete, a dama e o rei. Então agora falando da segunda temporada, a gente acompanha um pouquinho mais a questão do romance ali do Arisu com a Uzagi, que depois de tanto tempo, né, a gente viu um pouquinho mais o desenvolvimento amoroso desses dois personagens, que eu achei muito legal. E falando agora um pouco mais sobre a prova que tiveram aqui na segunda temporada. Então uma das primeiras provas que eles tiveram ali foi enfrentar o Kyuma, né, que era ali do Rei de Paus, que foi nos containers. E eu achei essa prova muito interessante, muito legal, que foi uma questão de uma prova em grupo ali, né. Essa questão do que uma tá com o grupo dele, que antes eles eram um grupo de banda, eles serem muito mais ligados, né? Tem uma ligação já há muito mais tempo do que o grupo ali do Arisu. E foi muito interessante essa prova, acompanhar ali durante o episódio toda a relação em grupo deles e as estratégias que eles foram bolando para tentar ganhar essa prova. E as provas com o Shishia também foram muito legais nessa temporada. A gente teve a prova ali da morte, né? Aquela que ele usou os colares. Que foi uma bem estratégia também, assim, lá, que eles tinham se fechado nas prisõezinhas lá. E toda a questão dele descobrindo, né, ele ficando até o final e decifrando esse enigma ali de quem que eram os infiltrados ali no grupo, né, das pessoas. E foi muito interessante acompanhar as provas do Shishia, assim como aquela última com a prova do balanço da vida, né, que também foi a prova dele, que foi um paralelo com o próprio passado do Shishia, né, por ele ser médico e quanto vale, tem o valor da vida. Achei muito interessante também essas provas
com esse personagem, muito legal. Mais uma prova que eu tenho que falar ali, que foi ali mais pro final da temporada, foi a prova com o Rei de Espadas, e foi aquele cara indestrutível, né? Foi mais a parte de ação dessa temporada, e foi onde eles bolaram ali a estratégia com os desodorantes, né? De fechar lá a sala, o Arisu. Eu gostei dessa parte, eu só achei que eles enrolaram um pouco nas cenas de ação. Eu achei que aquela personagem lá do Arc Flash ia tirar uma flecha direto na cara do Rei de Espadas ali, porque eu acho que eles se prolongaram muito nessas cenas, e o cara era indestrutível, né? Tipo, os personagens todos lutando ali, e parecia que não ia ter fim aquilo. E eu achei muito interessante também a personagem da Kuina e da Anne, que voltaram. Foi muito legal a cena de ação, né? Esses personagens lutando, porque eles têm uma grande habilidade com a luta, assim como a Usagi. E foi muito interessante essa parte, mas eu acho que eles se prolongaram um pouco. E então, depois de todas essas cenas, a gente vai para a última prova, né? Que foi com a Rainha de Copas, que era a Mira, né? E foi basicamente um jogo de cracker. Quando a gente chega lá com o personagem do Arisu e com a Usagi, parece que vai ser a prova mais fácil, né? A Mira, né, chega com essa história de ser esse jogo que tinha que só acertar as bolinhas lá no ferrinho lá, e ia ser essa prova, mas ao decorrer do episódio a gente vai entendendo que não é bem isso a prova, e que ela é muito mais profunda do que parece. Que foi aquele momento em que ela tenta ludibriar o Arisu, né, servindo um chazinho lá, que quando é criado toda uma simulação para ele tentar desistir, né, aceitar uma falsa realidade ali e desistir da prova e não cumprir a prova com a Mira. Porém, a Usagi tá lá e ela ajuda o Arisu. Então ali são criadas várias histórias do que é Borderlands, né? A Mira tenta inventar ali várias histórias que eram uma realidade futurística e outras, né, que eram até um apocalipse zumbi, várias coisas ela inventa. No fim não é nada disso, era só para tentar convencer ali o Arisu, né? Ela até criou uma outra simulação depois, falando que ela era psicóloga dele e tal, igual eu falei, para tentar convencer mesmo o Arisu de desistir da prova. Porém depois, quando ele termina o jogo, né, ele volta ali depois de uma cena bem emocionante. A gente vê, depois que eles ganham, a gente volta lá para o cruzamento de Shibuya, que foi onde começou a série, e a gente descobre que na realidade um meteoro caiu na Terra, né, ali, e matando várias pessoas e deixando várias pessoas em coma ali. E a gente viu que essa é a grande problemática, né, da série, que era um estado de quase morte, né, que os personagens ali, eles meio que pararam por 1 minuto, foi 1 minuto, e era o tempo do que estava acontecendo ali em Borderlands, na série, né. Então o Borderlands seria esse estado de quase morte, a gente poderia interpretar assim, e que as pessoas que morreram lá em Borderlands, na realidade morreram na vida real, e todos os que sobreviveram até a última prova tiveram essa oportunidade de escolher se eles queriam permanecer ou sair de Borderlands, né? E a questão também é que eles não se lembram, né, depois que eles acordam nesse estado ali no hospital, os personagens eles não se lembram exatamente do que aconteceu, porém eles têm uma sensação de terem visto já aquelas pessoas, de terem vivido alguma coisa, o que eu achei muito interessante. E a série acabou aqui, né, as 2 temporadas, eu achei muito legal, eu gostei bastante dessa série, eu recomendo muito vocês que ainda não assistiram ir lá ver. E eu vou estar deixando minhas outras redes sociais também, vão aparecer aqui no vídeo, vão estar linkados lá embaixo se você tiver interesse. Então me segue lá também, que eu sempre estou postando outras coisas interessantes por lá. E muito obrigado por ter ficado no vídeo até agora, até a próxima e tchau!